uma boa e grande decisão de dois ótimos times e valendo nada mais, nada menos que a Supercopa. Vamos fazer o seguinte, começar com o Palmeiras, então, porque a Camila Alves, minha xará, traz informações, então, do Alviverde para essa partida de domingo, que tem tudo para ser um jogaço. Diga aí, Camila! Uma boa noite para você, Camila, e para todo mundo que está com a gente aqui no Troca de Passes. E olha só, essa escalação titular do Palmeiras, a torcida já sabe dizer decorado. Mas será que sabe quais são as dúvidas de Abel Ferreira? Pois é, existem aí 3 setores que foram os setores que precisaram passar por algumas mudanças e testes nesse início de temporada. Para esse jogo da Supercopa, é uma tendência que a gente veja uma escalação bem parecida com o time que jogou contra o Santos, que foi justamente o jogo que o Abel Ferreira terminou utilizando como, de certa forma, um teste para ver qual seria a escalação que ele utilizaria para essa Supercopa. E a gente pode começar posição por posição dizendo aí, falando sobre algumas definições. A começar pelo ataque. O Endrick não vai jogar, tá jogando com a seleção brasileira o pré-olímpico, como a gente já sabe, então ele é desfalque no Palmeiras para esse jogo. E o substituto dele deve ser o Flaco Lopes, que é um jogador que já vinha sendo utilizado na reta final do ano passado, começou a ser mais utilizado nesse ano e deve formar aí esse ataque junto com o Rony. No meio de campo existe uma dúvida sobre uma peça específica. Se o Abel iria escolher jogar com Aníbal Moreno, que foi o jogador que acabou de chegar, veio como reforço para essa temporada, ou se ele iria manter Richard Rios, que foi quem terminou a última temporada com o Palmeiras. E aí um desses dois jogadores formaria ali o meio de campo com o Rafael Veiga e o Zé Rafael. Nesse momento, é mais provável que o Richard Rios faça essa função, já que o Aníbal terminou jogando praticamente o jogo todo do Bragantino. E aí, para fechar, existe ali aquele setor defensivo. Existiria uma dúvida ainda se o Abel escolheria formar esse setor com a linha de 4 ou com a linha de 3, mas nesse momento é mais provável que ele mantenha essa formação com uma linha de 3. E aí é onde fica a última dúvida restante dessa escalação. 2 desses jogadores devem ser o Murilo e o Gustavo Gomes, e a dúvida seria quem vai formar essa linha de 3 ao lado dos dois. E essa dúvida ficaria entre o Marcos Rocha e o Luan. Nesse momento, justamente pelo fato do Luan ter jogado contra o Bragantino, a tendência é que o Marcos Rocha faça essa função, dobrando ali a lateral direita junto com o Mike. E no gol a gente já sabe, o Everton, e essa seria o restante da formação ali nas laterais com o Mike e com o Piquerez pelo lado esquerdo. O Palmeiras fez hoje um treino no período da manhã, fez um período de preparação de 1 hora de atividades, ainda treina no sábado pela manhã, antes de embarcar para Minas Gerais, que é onde vai acontecer esse jogo da Supercopa. Eu volto com você, Camila. Obrigada, Xará, pelas informações. Já tem uma notícia fresquinha do Palmeiras, mas é para mais coisas mais para frente, coisas futuras. Então vamos falar primeiro do time para esse Superclássico de domingo. Vamos botar o campinho que a Camila trouxe para a gente, a probabilidade do time do Palmeiras. Vamos mostrar um campinho para a gente ter uma ideia de como vai funcionar esse time ou o que a gente espera desse time para a partida de domingo, porque bem parecida, como disse a Camila, do clássico contra o Santos, né? Já que, imagino, Jéssica, ele, por exemplo, colocou na última partida com os reservas o Luan jogando os 90 minutos, o Moreno jogando os 90 minutos, então dá a entender que eles não começam esse jogo, que o Marcos Rocha deve começar, que o Richard Rios deve começar e, por isso, apostando nessa escalação que tem o Flaco Lopes na vaga do Endrick, que esse sim é a ausência confirmada porque está com a seleção no pré-olímpico. Ainda assim é um time extremamente, não só vitorioso, mas bom, né? Um time muito forte, né? E quem vem do banco no Palmeiras sabe o que precisa fazer. Quando a gente viu o Palmeiras jogar com um time alternativo, a gente vê o mesmo DNA, a mesma característica de jogo. É um time que sabe como corresponder ao seu treinador. Então, o fato do Aníbal não estar no meio-campo, que eu acho que é um jogador que naturalmente vai ganhar sua titularidade, é porque hoje ele ainda não executa todas as movimentações que o Abel Ferreira gosta. Está num período ainda de adaptação, de entender essa dinâmica do meio-campo. Mas eu acho que aos pouquinhos ele vai buscando esse espaço. Né? Se joga Richard Rios é porque o Richard está mais acostumado a fazer o que o Abel gosta, né? E o Flaco Lopes lá na frente é um cara que está muito adaptado e que vem jogando, vem crescendo demais no Palmeiras, vem ajudando o Palmeiras. Então é um time desse clássico, eu acho que de todos os clássicos que a gente vai ter nesse final de semana, esse é o mais equilibrado, sem dúvida. A gente vai falar mais sobre São Paulo depois. Mas eu estou animada para ver esse jogo. Acho que vai ser um jogo de alto nível, com competitividade e com propostas distintas de 2 treinadores que são diferentes, mas que são muito competentes também. E a gente também está com essa expectativa de um jogaço, mesmo não tendo o Dorival, que foi quem fez a campanha com o São Paulo no último ano, mas o Carpini já começa bem também o trabalho dele nessa temporada. E essa expectativa de um Palmeiras que é muito vitorioso nos últimos anos,
no ano passado buscou ali no final da temporada um Campeonato Brasileiro e conquistou. O Abel conseguiu dar uma nova, encontrar outras soluções para esse time. A gente imagina esse esquema de 3 zagueiros porque é o que ele mais utilizou para jogos grandes nessa temporada, com o Marcos Rocha, pelo que a gente explicou, do jogo dos reservas, quem ele utilizou, já deu alguns indícios, mas principalmente porque o São Paulo tem sido uma pedra no sapato desse Palmeiras. Se tem um time que eliminou o Palmeiras aí em momentos decisivos nas últimas temporadas, foi o São Paulo. Então, eu imagino que para o Abel seja, claro que todas as partidas do Palmeiras têm essa concentração absoluta, mas seja para esse Palmeiras, Alex, um jogo que o Abel quer ganhar de qualquer jeito, né? Não, ele bate. Tem algumas coisas no futebol que tem alguns times que eles se encaixam assim para jogar contra. E às vezes esse adversário ele não faz tanto mal para os outros adversários quanto contigo. São Paulo, não que não faça mal para os outros, mas com o Palmeiras é impressionante, né? Tem um casamento aí de características que eles conseguem marcar super bem o Palmeiras, tomar menos gol, naturalmente, e eles conseguem realmente incomodar esse Palmeiras, né, da maneira que joga. No jogo, primeiro de tudo, você vai jogar com o Palmeiras. Lógico que você tem que marcar super bem como eles marcam. E você tem que ser consistente nisso tudo, né? Então, nesse jogo que eles conseguem encaixar em você, você tem que tentar criar algumas coisas, porque o Abel ele tem sempre algo para fazer. Então, você vai ter que estar atento nisso em alguma troca. E o São Paulo, até com outros treinadores, com treinadores diferentes, né? Acabou realmente conseguindo fazer isso. Vamos ver se o Carpini também vai, porque esse momento vai gerar esse desafio, que é um grande desafio para ambos. E o Carpini, que já demonstrou de uma maneira muito humilde essa admiração pelo Abel, que o Abel reconheceu e tudo, é um confronto de ideias de dois treinadores jovens. Lógico, o Abel muito mais vitorioso, vencedor dessa trajetória dele do Palmeiras. Com um título super importante, de novo, que eu tenho certeza que ele está animado realmente, porque essa pedra no sapato do Palmeiras, né? No Rio Grande do Sul eles chamam de toca, né? E fica realmente aquele time que parece, puxa vida, esse jogo vai ser difícil. Vamos ver de que maneira realmente o São Paulo vai conseguir de novo dificultar para esse Palmeiras. E a tendência é ser um grande jogo justamente por esse bom momento desses dois, por como tem sido esses confrontos, por São Paulo ter eliminado o Palmeiras algumas vezes, e a gente fica animado para ver de que maneira que o Carpini vai armar para jogar contra esse Palmeiras, e depois nesses duelos você vê quem que de repente vai levar melhor. A gente tinha muita expectativa, né, para esse início de temporada, algumas das contratações que o Palmeiras fez até aqui. Por exemplo, a ausência do Endrick demorou para ganhar uma oportunidade assim com mais sequência do Abel nos profissionais, até pela cautela que se tem com a idade dele, né? Já está negociado também com o Real Madrid, mas desde que foi utilizado no final da temporada e foi fundamental para o título brasileiro do Palmeiras, ele se tornou, claro, uma peça muito importante pela qualidade que tem. E o Flaco Lopes parece estar dando uma resposta importante nesse momento da temporada em que ele está sendo escolhido para suprir essa ausência do Endrick, que tem tido mais sequência e talvez justificado um pouco mais a contratação dele lá em 2022, que demorou a dar retorno, até pela questão da adaptação, enfim, agora com mais sequência dá para entender melhor porque o Abel via tanta qualidade nessa contratação. É porque ele ainda é jovem, né? Então ele está tendo uma evolução que é natural, né? De um jogador que chega num ambiente totalmente diferente, precisa entender a ideia do treinador que tem as suas características bem definidas, como a do Abel Ferreira. Ele exige do jogador determinadas questões que o jogador precisa se exercitar e fazer acontecer dentro de campo. O Palmeiras tem conseguido criar mais pelos lados do campo também, a partir do momento que o Abel Ferreira, no final do ano passado, consegue corrigir, definir qual que vai ser aquela linha de 3 e seus alas. O Palmeiras começa a atacar mais, voltar a atacar pelos lados como era antes, e o Flaco Lopes depende dessa criação pelos lados e cruzamentos para a área, para ele também fazer valer as suas características dentro da grande área para finalização, diferente do Endrick. O Endrick é um pouco mais versátil, ele consegue se adaptar mais aos cenários do jogo, e o Endrick ele cresce de produção justamente quando, no momento ruim do Palmeiras, o único caminho de ataque, o principal caminho era Rafael Veiga, né? Então essa criação, esse passe mais vertical, pelo chão, o Endrick se dava muito melhor do que eu acredito que o Flaco Lopes se dá, embora ele também é um jogador que sabe jogar nessas condições. Mas sendo um Palmeiras que encontra caminhos pelos lados também, aí a gente vê um Flaco Lopes que começa a se destacar cada vez mais, porque entende seu papel dentro do Palmeiras, o que é natural também nesse crescimento do jogador. E aí, olhando para essas notícias do Palmeiras nessa formação de elenco, justamente, né, o Abel tendo mais opções, principalmente quando ele tem, por exemplo,
uma lesão no ano passado do Dudu. E aí o Palmeiras viveu um jejum de vitórias, teve uma dificuldade para encontrar soluções. E está tentando nesse ano ter um elenco que dê a ele mais opções para a temporada, como um todo, para todas as competições que o Palmeiras disputa e tenta conquistar os títulos, né? Então tem uma notícia de agora há pouco, a gente está acompanhando desde o início do dia a informação de que o Palmeiras tentava a contratação do Lázaro, ex-jogador do Flamengo. E a notícia de agora há pouco está lá no GE. Globo, já podemos trazer aqui no nosso telaço, é que o Palmeiras acertou a contratação do Lázaro por uma temporada. Informação nossa lá do GE. Globo, atacante de 21 anos, estava na Almeria, da Espanha, e vai assinar um contrato de empréstimo com o Palmeiras, tendo essa opção de compra no final do vínculo, mas é mais uma opção para o Abel, um acerto aí do Palmeiras que deve oficializá-lo, então, nos próximos dias. E um garoto que teve um destaque importante no Flamengo antes de ser negociado, embora também muito jovem, mesmo a questão, né, da paciência, mas retorna para o Brasil um garoto que saiu daqui com uma expectativa muito alta, né, Alex? É assim, de um lado é ruim ver que esses atletas eles saem tão cedo e voltam tão rápido. Logo, né? Tem um lado bom que volta para o Brasil e a gente acompanha, valoriza o produto aqui do Brasil. Só que com a lesão do Bruno, ele precisa de mais alguém. E acabou encontrando o Lázaro, naturalmente, acho que se equaciona um pouco essa característica e de não ser também jogador tão absurdo de cara e possível de vir. E com uma possibilidade de retorno dentro de campo, o retorno esportivo muito bom para aquilo que o Palmeiras precisa. Então, acerte de uma maneira rápida, não sei se isso estava sendo visto também antes da lesão do Bruno, mas quanto mais opção tiver realmente o treinador, acaba sendo melhor. E ainda mais quando passa por ele essa avaliação. Então, se está chegando no Palmeiras, realmente passou por ele também. E ele avalizou essa vinda e tomara que corra bem, né? Já que o Palmeiras está necessitando com a perca do Bruno. O Lázaro, que chega, a expectativa, né? Chega ao Brasil no domingo, já faria exames na academia na segunda-feira para ser confirmado oficialmente. Além do Flamengo, teve destaque na seleção sub-19, né? No Mundial, sub-17, perdão, no Mundial de 2019. Foi um dos destaques daquela seleção também. Chega aos 21 anos, mas com bastante experiência, né, Jéssica? Ele é muito jovem, mas como ele foi talentoso na base, ele já se destacava, né, quando ele estava nessa transição para o profissional. Eu acho que foi um nome interessante que o Palmeiras encontrou por aí para repatriar, para apostar. 21 anos, é um jogador de movimentação, de agilidade. O Palmeiras gosta de atacantes que saibam ocupar o espaço, saibam se movimentar ou gerar espaço também, se deslocar para receber a bola, de jogadores mais versáteis. E eu acho que o Lázaro ele se encaixa nisso. É uma boa aposta, assim, do Abel. Uma aposta, né, porque toda contratação é uma aposta, mas eu acho que ele olhou bem para o mercado, uma possibilidade de vir por empréstimo, sem gerar uma questão financeira aí preocupante, né, muito pelo contrário, e que pode ajudar bastante o Palmeiras. Eu acho que vai ajudar. Ainda mais sem o Bruno Rodrigues, acho que ajuda bastante. E o que é normal... Pelo menos 6 meses fora o Bruno Rodrigues para essa lesão no joelho. E o que é normal dos clubes, eles têm um banco de dados, né, de atletas, né? E o Palmeiras, óbvio, que tem dos mais novos, que estão aqui ou de fora. E aí tem tudo aquilo que dessas perdas, como aconteceu do Bruno, você, de repente, às vezes você nem pensava que aquele atleta pudesse vir naquele momento. Só que você está mapeando ele, está acompanhando ele por um tempo, que acabou coincidindo também de ser possível e ganha-se realmente essa opção de jovialidade, de velocidade. E agora é esperar ver o que vai acontecer.